convidar você a abrir a sua Bíblia. Ainda não é o estudo, mas eu queria ler um texto com você e também em Salmo. Se você puder abrir em Salmo 133, aliás, muito conhecido, né? Salmo, conhecido como um cântico da peregrinação ou dos degraus. E esse salmo também fala muito da comunhão, da união dos irmãos. E eu quero convidar você para lermos juntos, Salmo 133. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, e a gente vai poder passar por esse texto de uma forma bem objetiva, apenas em caráter devocional. Salmo de número 133, e o texto diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Claro que a gente está olhando para um texto, né, que tem característica do povo de Israel, mas também se aplica a nós como povo de Deus. O versículo diz que é bom e agradável que os irmãos estejam em união. E ele compara e faz duas ilustrações. A primeira ilustração é sobre algo santo, algo santificado por Deus. É quando ele compara ao óleo, ao azeite que é derramado sobre a cabeça de um sacerdote, mas não de um sacerdote qualquer, ele fala do sacerdote Arão, ou seja, o primeiro sacerdote, aquele que é ungido por Deus. E essa unção, ela representava o descer do Espírito Santo sobre a vida daquele que estava sendo usado pelo Senhor. Ou seja, a união do povo de Deus é tão preciosa, tão santa, tal qual a unção de um sacerdote, não apenas um sacerdote, mas o principal deles, Arão, e isso demonstra o descer do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E em segundo lugar, ele diz que também ela é de uma maneira confortante, é aquilo que nos traz alívio, porque também é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e essa maneira, essa imagem mostra um orvalho, né? A chuva descendo e alcançando todos os povos através do rio que cortava Israel. Ou seja, de uma maneira trazendo alívio ao povo. Então a comunhão, ela é tão boa ao povo de Deus, tal qual santo é o exercício do sacerdócio, e tal qual é alívio para o povo quando há chuva, quando há orvalho, quando desce e acalma o povo. Né? Então isso é muito interessante a gente olhar para esse texto. Eu queria aproveitar esse texto e convidar você a, junto desta união com o irmão, unir-se a outro irmão e nesse momento orar com essa pessoa. Então, se você puder fazer isso agora, queria convidar você a fazer isso. Você aí fazer uma dupla de oração ou um trio de oração, se for preciso, mas para que a gente pudesse orar agora aí, né? Igreja orando uns pelos outros nesse momento de oração que a gente vai ter agora. Vamos fazer isso? Ore aí por essa pessoa que está do teu lado, ore aí por esse irmão que está aí com você agora e agradeça a Deus pela sua vida e coloque ele diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós como igreja nos voltamos a Ti em oração intercessória, quando colocamos nossos irmãos diante do Senhor. E então, Deus, intercedemos uns pelos outros. Cuida de cada um, Deus, que aqui agora coloca o seu irmão nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado pelo Teu cuidado para com o Teu povo. Continue, Deus, assim, trabalhando na nossa vida como a união do Teu povo, como falamos domingo sobre a importância da fraternidade, de como irmãos vivermos juntos e termos, ó Deus, realmente estes sinais de crescimento e amadurecimento da palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos desenvolva como igreja madura no Senhor. Que possamos, ó Deus, viver realmente o Evangelho na prática, para que cada dia mais o Senhor seja visto através desta igreja. É o que te pedimos. E também, Deus, agora fale aos nossos corações, através do estudo da palavra, que Ele venha, Deus, ao encontro dos nossos corações e de encontro às nossas necessidades, paradigmas e tudo aquilo que precisa ser tratado pelo Senhor. Assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, agora sim, em Salmo 8, Salmo de número 8, é o estudo que nós vamos passar hoje.
Semana passada vimos o Salmo 7 e hoje então vamos ao Salmo de número 8. E eu quero falar com você hoje sobre a majestade e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Esse salmo é um salmo lindo, um salmo muito importante, um salmo que aponta para Cristo também, que aliás ele é traduzido em Jesus. Depois no final nós vamos ver isso. E é muito interessante esse salmo que nós vamos aprender hoje. O salmo de número 8, queridos, ele é atribuído a Davi. É um hino de adoração, tá? Se você perceber, olhando já para ele aí, você vai ver que a primeira frase é a mesma que a última frase. Ele começa com uma frase de adoração, que é a mesma frase de adoração que ele termina o salmo. Então é realmente uma poesia, um cântico, né? Onde ele começa dizendo: ó Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. E ele faz isso no início, e ele então fala tudo que ele precisa dentro do seu cântico, e ele termina dizendo a mesma coisa. E é muito legal, porque dessa forma ele coloca com uma moldura, né, como que estivesse moldurando aqui o salmo, destacando a glória do Senhor no início e no fim. E aí sim, o conteúdo, né, o que está dentro também é para a glória do Senhor, mas ele começa e ele termina com essa moldura, declarando e dizendo aí sobre a grandeza do nosso Deus, a sua maravilhosa majestade. Então vamos lá, Salmo de número 8, vamos lê-lo por inteiro e depois então vamos passar aí pelos ensinos que este Salmo nos traz a partir desta leitura. Vamos lá? Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Amém, queridos? Vamos olhar então para este salmo e extrair então alguns ensinos para as nossas vidas. Eu tentei dividi-lo aqui em partes, né, para que a gente pudesse olhar então para cada versículo, e então olhando para cada versículo pudéssemos aprender algumas questões muito importantes a respeito de quem é Deus e de como Ele olha para a sua criação também. Então vamos lá. Primeiro momento, primeira lição aqui que eu queria destacar: toda a criação proclama a glória de Deus. Isso aqui, acho que temos vários salmos que declaram isso, né? E é muito interessante porque quando a gente olha para esse salmo, a gente vê já logo no início: ó Senhor, versículo 1 e 2, olha: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. E da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É muito legal porque Davi, ele usa a expressão Senhor nosso. E essa expressão Senhor nosso, ela é uma tripla confissão de fé. Porque quando ele está dizendo isso, Davi está reconhecendo que, primeiro, só existe um Deus, então ele é o Senhor, que todos foram criados por ele, por isso ele diz que ele criou todas as coisas, colocou no céu tua majestade, fez com as suas próprias mãos, lá embaixo nós vamos ver isso um pouco mais também, e que ele, Davi, fazia parte do povo de Deus. Por isso, Senhor nosso. Porque quando eu falo nosso, meu, eu estou dizendo que eu faço parte disso. Né? Quando eu falo, olha, a nossa igreja, eu quero dizer o quê? Que eu sou parte dela. Né? A nossa família, então eu estou dizendo que eu sou parte disso. Então quando ele diz nosso Deus, nosso Senhor, ele está dizendo, o Senhor é meu, mas não só meu. Por isso ele disse nosso. Por que nosso? Porque Davi entendia a partir da aliança de Abraão, que Deus havia feito com Abraão, que o povo de Israel, para ele aqui, até esse momento era a aliança que ele tinha, era o povo de Deus. Então ele está reconhecendo que só tem um Deus, reconhecendo que este Deus é criador e dizendo também que este Deus tem um povo.
E ele faz parte desse povo. Por isso ele diz, Senhor nosso. Então Davi, ele contempla a criação e vê na criação a revelação da glória de Deus. Por isso o título aí, ó, toda a criação proclama a glória de Deus. Gente, é impossível você olhar para a criação e não reconhecer Deus, né? É impossível você olhar para toda a obra criada e não falar assim, puxa, peraí, isso aqui não pode ter surgido do nada. Existe mãos de um artista por trás de tudo isso. Então a gente olha, a gente vê aqui Davi, ele reconhecendo a majestade de Deus e a sua criação. Então ele está dizendo aqui, eu queria aproveitar essa frase de Calvino, que Calvino ele vai dizer assim, olha, a criação é como um espelho em que a glória invisível de Deus se torna visível. Essa frase eu gostei muito dela, porque é exatamente isso, né? Porque a gente sabe e reconhece que o nosso Deus é o Deus invisível, o Deus eterno, mas a criação é meio que um espelho, que espelha a glória de Deus. É claro que a gente também sabe que a partir do ser humano, que também é a sua criação, né, nós sabemos como feitos a imagem e semelhança de Deus, nós vamos falar isso um pouco mais adiante. Mas aqui agora, de uma forma geral, da criação, natureza como um todo, ela está refletindo a glória invisível de Deus. Então Calvino aqui com essa frase está destacando que os céus eles não existem para si mesmos, mas para conduzir os homens à adoração. A gente chama isso de revelação geral. É quando a criação está apontando para os homens. Existe um Deus. Existe Deus. Então é isso. Então a criação ela já aponta, ela revela, ela traduz, ela espelha a glória de Deus. Porque o mundo não é fruto do acaso, mas é fruto da sabedoria e do poder de Deus. Então a natureza, ela nos chama à adoração. O homem, ele precisa reconhecer isso. E há uma questão que é interessante, que não sei se você já viu algumas coisas assim, mas eu já vi alguns posts interessantes, né? A gente vê que hoje a arquitetura moderna, ela é uma arquitetura que traduz muito nas coisas mais simples, né? Então é tudo muito branco, preto, cinza, né? É aquela questão das casas, elas todas, né, as fachadas são... E é interessante que depois, vocês já viram alguns posts que mostram assim, as casas de 1980 comparadas com as casas de 2026, né? Aí mostra as casas amarelas, coloridas, né? Cada parede tinha uma cor, cada móvel tinha uma cor, aquelas, né? Tudo colorido. E aí mostra de hoje, tudo branco assim, né? Aquele negócio limpo e tal. E não estou falando que é uma coisa mais bonita, mais feia, não. Só estou falando que no sentido de que o homem, muitas vezes, ele parou de olhar para as cores no sentido da natureza, porque ele se fechou tanto na sua tecnologia, que ele meio que perde um pouco desse, sabe, dessa vida lá fora. Lembra da pandemia? Quando a pandemia, né, ela veio e as pessoas elas precisaram se fechar e tudo, e de repente as pessoas começaram a reparar que existia vida fora também de uma tela, né? Voltaram para casa e começaram a ver em casa as coisas belas das pequenas coisas, de um abraço, de um café da manhã, de uma flor se abrindo e coisas mínimas, né? As pessoas vão, a gente brincava lá com os meninos do Life, por exemplo, né? Aí eles não levaram celular, então quando a gente chegou lá, os meninos começaram, né? E eu brinquei com eles, olha, tá vendo aqui, ó, grama, isso é grama, né? Brincando com eles. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente se perde tanto dentro da nossa tecnologia que a gente não vislumbra mais a beleza da glória de Deus revelada na criação. E Davi, ele está exaltando a majestade de Deus através da sua criação. Está dizendo, os céus são obras de suas mãos. Então ele está reconhecendo aqui isso de uma forma muito especial. E é muito legal que Davi ele não para na transcendência de Deus, porque aqui ele está dizendo o seguinte, ó, Deus, ele transcende a sua criação. Ele é tão grande que os céus estão proclamando a sua glória. Mas ao mesmo tempo, ele vem para o versículo 2 e ele traz a sua imanência. O que é a transcendência? É aquele que está além da sua criação, ele transcende a criação. E o que é imanência? Ele está perto, ele é imanente, está aqui comigo, é o Deus conosco, é o Emmanuel. Então, quando eu olho para versículo 2, Davi, ele sai do transcendente e vem para o imanente. Ele diz assim, olha, o Jeová é tão grandioso,
mas ele coloca também o seu louvor nos lábios dos bebês. Porque você pode ver também a beleza da glória de Deus, não apenas na natureza dos céus, mas você consegue ver na natureza de um bebezinho, que ainda amamenta, de uma criança recém-nascida. E isso não priva da sua glória, muito pelo contrário, quando você exalta, quando você olha um bebezinho, você glorifica ao Senhor ainda mais. E é por isso que o salmista ele vai dizer aqui, né? Da boca dos pequeninos e das crianças, de peito suscitaste força. Queridos, isso é muito legal porque Jesus ele vai citar esse versículo. Lá em Mateus 21:16, Jesus ele está passando. Lembra aquele momento que Jesus ele passa no templo e ele começa a tirar os comerciantes? Para com isso aqui é casa de oração, vocês estão vendendo na língua. E ele tira os comerciantes e tal. E ele então faz essa limpa ali no templo. E nesse momento, as crianças começam a cantar e a gritar, a bradar, Hosana, Hosana. Né? E eles estão fazendo isso para Jesus. Eles estão dizendo, reconhecendo a divindade em Jesus. Então eles estão glorificando Jesus através da sua boca. As crianças começaram a fazer isso. Na hora que as crianças começam a fazer isso, os fariseus surgem. E os fariseus surgem, olham para Jesus e falam: olha aí, Jesus, está vendo o que essas crianças estão fazendo? Você não vai falar para nada para elas? Olha o que elas estão falando. Porque os fariseus não criam que Jesus era Deus. Então, quando uma criança cantava Hosana e cantando para Jesus, como ele vem Hosana, né? Vem o Senhor Jesus, porque ele é o nosso Deus, para os fariseus isso era uma heresia. Então, eles criticam Jesus e dizem: você não vai fazer nada? E aí, Jesus, no capítulo 21, no versículo 16, ele responde a eles. E ele responde com que texto? Com esse salmo. Olha lá, versículo 21, 16. Vou ler para você. Você está ouvindo o que estão dizendo? Os fariseus perguntando para Jesus. E Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram, aspas, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Ele pega esse versículo do Salmo 8, e ele aplica aqui dizendo: eu não posso pará-las, sabe por quê? Porque é da boca das crianças que vem o verdadeiro louvor. É da boca delas que há a glória de Deus. E eles estão glorificando a Deus. Então agora, nesse momento, o salmista, ele está trazendo, olha só, ele disse, Deus é majestoso na criação, e ele é majestoso também no bebezinho. Agora, o que mais me chama a atenção é que o versículo 2, na verdade, olha como é que ele termina o versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Para tudo e olha para esse versículo com calma, você vai ler assim: como assim? Como assim um bebê emudece um inimigo? Como assim da boca de um bebê nasce força? Se você olhar esse versículo de um sentido humano apenas, você vai dizer: isso é loucura. Porque força você tira de um exército. Força você tira de um homem forte, não de um bebê. Mas o texto está dizendo, né, o salmista está dizendo o seguinte: o nosso Deus ele é tão poderoso, criador dos céus, que quando ele quer vencer os inimigos, ele não levanta um exército, ele levanta um bebê. E aí ele levanta quem? Quando Moisés surge para libertar o seu povo, quem que Deus levanta? Um bebê. Quando Samuel surge, Deus responde Ana para que nasça quem? Um bebê. E quando Jesus vem? Ele vem já pronto, adulto? Não, Jesus vem como um bebê, porque Deus usa desta maneira para confundir a humanidade e confundir aqueles que se acham poderosos, e ele traz num bebê, para que a partir de um bebê nasça força e os inimigos fiquem mudos. Aí eu trago essa frase para você refletir: quando Deus quer mudar a história, ele não levanta o exército, ele envia um bebê. Foi assim com Moisés, foi assim com Samuel. Quando Davi derrotou Golias, ele era uma criança. E quando Jesus veio um bebê. Jesus veio como um bebezinho que careceu de cuidados, de criação, de início, até que um dia ele se tornasse o Salvador. Ele sempre foi, né? Quero dizer no sentido do adulto, tá? Até que ele se tornasse adulto e então pudesse, na vida adulta, realizar a sua obra salvífica que ele realizou para cada um de nós. Amém, queridos? É por isso que é tão importante
que a gente continue vivendo esse cuidado com as crianças. Para que, queridos, você consegue imaginar que uma dessas crianças aqui pode ser daqui a pouco um presidente da República? Pode ser um prefeito de Volta Redonda que vai mudar a situação? Pode ser um juiz que vai mudar. É a partir de quem? É dos bebês, queridos. É deles. É deles. Que vai nascer o próximo pastor dessa igreja. Então, é assim que acontece. Deus faz assim. Então, se a gente não ensina as nossas crianças, a gente está deixando de criar a nova geração que vai dar continuidade àquilo que Deus está fazendo. Porque quando Deus quer mudar a história, Ele não levanta o exército, mas Ele envia um bebê. Amém, irmãos? Vamos continuar? Vamos lá. Versículos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, agora ele volta de novo para os céus. Obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Aí a segunda lição que eu quero destacar aqui vem nessa. A grandeza do universo revela a pequenez do homem. Porque Davi, ele fica aqui, ele está assim, impressionado. Quando ele olha para o céu, ele faz a seguinte pergunta: o que é o homem comparado ao céu? O que é o homem comparado às estrelas? Deus, o que somos nós? Essa pergunta, querido, de Davi, sobre a insignificância absoluta, não é sobre uma insignificância absoluta, mas é sobre a admiração da graça de Deus. Porque é como dizer assim: o Senhor tem o universo nas suas mãos, e ainda assim, o Senhor se importa comigo. É isso que ele está dizendo, em outras palavras. Tem uma frase de Derek Kidner, que ele disse assim, olha, o espanto de Davi, como falando desse versículo, não é que o homem seja pequeno, mas é que Deus se importe com ele. Porque que o homem é pequeno é fato. Isso não espanta ninguém, gente. Que nós somos frágeis é fato. De novo, a pandemia está aí para mostrar quando veio, né? De repente, parou todo mundo, começou a várias pessoas morrendo e mostrou a fragilidade do homem. De repente, todo mundo ficou desesperado, todo mundo achou que ia morrer. Frágeis. Frágeis. Falei com vocês, fui no velório de uma menina de 26 anos de idade. Frágil. Fragilidade, nós somos frágeis. Porque a qualquer hora, se a gente cair do degrau, a gente quebra. A gente é frágil. Então, o espanto de Davi, quando ele fala esse versículo aqui, não é sobre nós sermos pequenos. O espanto de Davi é sobre Deus ser tão grande e ainda assim se importar com a gente que é tão pequeno. O que Davi está dizendo é o seguinte, gente. Deus, quando eu olho para o céu, quando eu olho para as estrelas, porque assim, quando a gente olha de dia para o céu, um sol rachando, é difícil, não é verdade? Difícil olhar para o sol, ninguém consegue. Né? Você vai olhar um pouquinho e vai parar, você não consegue ficar de olho para o sol. Mas a noite é diferente. Porque quando vem a noite, e aí estou falando da noite naquele lugar que não tem um monte de luz igual aqui, né? Quando vem a noite, é uma coisa linda. Lindo. Você olha para o céu, você contempla a maravilha que é a criação dos céus, das estrelas. Então, o que Davi está dizendo é o seguinte, Senhor, há um espetáculo acontecendo aqui no céu. A lua, as estrelas, os planetas, as galáxias. E a gente olha para isso tudo, e talvez hoje, olhando ainda mais, porque Davi ele tinha ainda um olhar limitado da ciência, mas hoje a gente ainda tem maior noção ainda do que é uma galáxia. Queridos, vocês conseguem entender? É coisa fantástica. Davi ele olhava para o céu, mas ele via coisa limitada. A gente tem noção de que o negócio é muito, mas muito, muito maior do que a gente nem consegue imaginar. E quando ele olha para o céu, ele fica vislumbrando lá de casa. Eu moro no morro aqui, né? Então, subi no morro lá de casa, tem uma janela. E aí, quando tem lua cheia, aquela lua amarelada, sabe? Aquela lua, coisa linda, gente. Lá da minha janela eu consigo ver. Eu fico assim, ó, boca aberta, né? Eu paro assim, cara, que coisa linda. Eu tento tirar foto, mas a foto não fica boa. Não fica. Bom é olhar, né? Olhar que é bom. E a gente olha, cara, que coisa linda. Lindo. Por quê? Porque é maravilhoso
a criação de Deus. É maravilhosa a criação de Deus, perdão. É impossível olhar para os céus e não glorificar o nome de Deus. E Davi está espantado não com isso. Ele está espantado com toda essa beleza, Deus ainda assim se importar com pessoas tão pequenas como nós. Mas eu trouxe uma outra frase que diz assim, olha, se as estrelas aparecessem somente uma vez a cada século, as pessoas passariam a noite inteira acordadas só para contemplá-las. É igual quando acontece, como é que é o nome aqui? Eclipse, né? Viu quando tem eclipse? Para todo mundo, né? Ó, hora tal, acorda de madrugada para a gente poder ver. Por quê? Porque é um negócio que acontece a cada décadas, né? Não é a toda hora. Então você fica ali. E às vezes a gente para de contemplar a beleza das estrelas, porque ela está aqui toda noite, né? Mas se a gente pudesse parar todas as noites e olhar, a gente ia contemplar a beleza de Deus. De uma forma resumida, eu tentei parafrasear o que Davi tentou dizer aqui. Eu queria parafrasear assim, ó, para você, olha só comigo. Parafraseando Davi. Ao olhar para as estrelas e ver a imensidão do céu, a complexidade das galáxias, a beleza da lua, ao conhecer sobre as leis da gravidade, o contorno da Terra no Sol, a distância exata que estamos do Sol, porque se a Terra tivesse um pouquinho para lá, a gente ia congelar, se a gente tivesse um pouquinho para cá, a gente ia queimar, mas ela está exatamente no lugar onde ela devia estar. Então estamos no Sol e por isso não congelamos nem nos queimamos. E mesmo depois de vislumbrar toda essa beleza incalculável do universo, saber que o Senhor me conhece pelo nome e se importa comigo é algo inexplicável, um amor imensurável, e eu só posso adorá-lo e agradecê-lo por isso. Amém? Em outras palavras, trazendo de uma maneira mais fácil para a gente entender, Davi estava dizendo isso. Eu estou impressionado. É isso que Davi está dizendo. E é interessante que agora ele entra na parte do homem, né? Ele vai falar que o homem no versículo 4 aqui, o termo hebraico significa literalmente um homem frágil. E o filho do homem é a ideia de filho de Adão, né? E a ideia que é filho da terra, nascido da terra. Os dois títulos que Davi usa aqui, ele está enfatizando a fragilidade dos seres humanos. Aí talvez você vai dizer assim, pastor, mas você me desculpa, eu sou detalhista. Eu vi aí no texto que Davi está falando que Deus criou as estrelas e os céus com as mãos. Mas a gente não sabe que Deus criou tudo com a palavra? E ele só fez o homem com as mãos? Aí eu trago você de volta para o que é Salmos. Salmos é um contexto o quê? Poético, poesia. Logo, eu não posso traduzir todas as frases na sua literalidade. Eu preciso entender que Davi está dizendo o seguinte, em outras palavras, Deus, o Senhor é um artista. É isso que ele está dizendo. Porque é um artista que faz as coisas com as suas mãos. Ele não está dizendo que literalmente Deus fez as estrelas com as mãos, mas ele fez só o homem com as mãos. Mas as estrelas foram criadas de uma forma poética. É isso que ele está querendo dizer. Está comigo aqui? Amém? É uma maneira poética de exaltar a beleza da criação de Deus. Porque a verdadeira espiritualidade produz humildade. E quanto maior a nossa visão de Deus, menor a nossa arrogância. Eu já disse isso para vocês. Quanto mais eu conheço de Deus, de teologia, de Bíblia, mais humilde eu sou. Porque se eu não me torno mais humilde conhecendo mais de Deus, eu estou estudando a Bíblia errado. Porque nós somos pequenos diante do universo, mas infinitamente valiosos para Deus. E aí um grande teólogo, dito A.W. Tozer, disse que uma visão elevada de Deus é o antídoto contra uma visão elevada de nós mesmos. Porque ela traz humildade. Ela nos faz humildes. Está comigo até aqui? Vamos completar, porque agora a gente vai completar essa questão aqui do homem e entender exatamente todos esses termos que Davi usa, e eu vou entrar no terceiro ponto. Deus conferiu dignidade e responsabilidade ao homem. Vamos lá? 5 ao 8 agora, ó. Fizeste-o, ele está falando de quem? Do homem. No entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. A grande pergunta aqui, que deve ser feita é,
por que Deus dá tanto atenção ao homem que ele é feito do pó? Porque aqui, queridos, a gente está fazendo uma relação com Gênesis. A gente não, né? Davi. Davi fez uma relação com Gênesis. Então, quando ele está falando aqui, está falando da criação do homem. Quando ele diz o homem foi criado, ele está dizendo que o homem foi criado com autoridade. E ele foi criado para reinar sobre os animais. Ele está dizendo sobre os animais, sobre as obras, sobre as ovelhas, os bois, sobre os campos, sobre as aves, sobre os peixes. Não foi assim que Deus disse lá, homem? Você vai, né, trabalhar e você vai governar tudo isso aí. É isso que Deus fez. Quando a gente olha para esse versículo aqui, a gente percebe que, na verdade, a ênfase que Deus dá ao homem não é porque o homem é melhor ou maior, mas é porque o homem foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que, na verdade, toda a criação, o homem, quando eu digo homem, eu estou falando a humanidade, tá? Ele foi criado à imagem de Deus. E por ter sido criado à imagem de Deus, ele foi-lhe dado autoridade por Deus para governar sobre a criação. É isso que o texto está dizendo. Mas o que nos chama a atenção aqui? Eu não sei você, mas isso aqui me chamou muita atenção. Porque geralmente quando o mundo e a sociedade, de forma geral, quer nos ensinar um pouco sobre quem é o homem, ela sempre fala do homem um pouco maior que os animais. Você já percebeu? Geralmente é assim. Ou o homem ele veio do macaco, e aí ele agora é um pouco maior do que o macaco. O homem ele é um animal racional. Não é isso que a gente ouve? É um animal racional, animal. A gente vem ouvindo por toda a sociedade, por todo o ensino, a ciência, né, de que nós estamos evoluindo e de que o homem nada mais é que um animal evoluído. Certo? Só que quando eu olho para o Salmo, olha que coisa linda, o que o Salmo diz? Porque o Salmo diz que nós não fomos feitos um pouco maiores que os animais, mas ele diz que nós somos feitos um pouco menores do que Deus. Gente, isso aqui, cara, é fantástico, porque isso aqui quebra qualquer tipo de teoria de evolução, de qualquer coisa que você possa estudar aí um dia. Porque o texto aí, ele fala exatamente sobre isso. MacArthur, ele vai dizer o seguinte, ele observa que o Salmo ecoa Gênesis 1, observando e mostrando que a humanidade foi criada para exercer domínio responsável sobre a terra, como representante de quem? De Deus. Então, quando Davi ele se refere ao homem, ele está dizendo que o homem ele foi feito um pouco abaixo de Deus. Ele não é Deus, não é, mas ele também não foi feito um animal. Ele está acima dos animais, acima da criação, porque ele foi feito para governar sobre a criação. E ele, homem, foi feito abaixo de Deus. E diferente de você falar que ele é um animal evoluído. Então, quando eu olho para o texto, eu aprendo então com o Senhor, que na verdade nós somos feitos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, para governar nesta terra, sermos corregentes da criação com Deus. É para isso que nós somos criados. Os anjos são servos de Deus e eles estão o tempo todo servindo para que o propósito de Deus seja cumprido. E os homens foram criados para governar sobre a criação e governando sobre a criação, assim espalhando a imagem e a glória de Deus sobre a terra. Então o homem não é mais um animal. O homem não é um animal evoluído. A dignidade do homem vem da imagem de Deus. E aqui eu não estou exaltando o homem não, acima de Deus não, tá gente? Muito pelo contrário, hein? Estou dizendo que ele está abaixo de Deus. Mas ele foi criado à imagem de Deus. Então ele não é um animal evoluído. Ele é a imagem, feito à imagem de Deus para governar sobre a terra e fazendo isso, corregendo, porque ele é um corregente com Deus no governo sobre a terra. Nós somos administradores. Não é isso, Marcelão? Foi a aula domingo? Somos administradores, mordomos. Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas. E nos colocou para, como mordomos, administrar e governar sobre aquilo que Ele confiou a nós. Somos nós, então, estes. Ok. Mas o Salmo não para aqui, porque o Salmo, a verdade, ele está apontando para alguém muito maior que nós.
E é aqui que entra o grande ápice do Salmo. E eu, em quarto e último lugar, eu quero te dizer isso aqui, olha. Cristo é o cumprimento perfeito deste Salmo. Cristo. Nós não podemos passar por Salmo número 8 sem, através do Novo Testamento, interpretar este Salmo. Porque até aqui eu estava te dizendo a visão de Davi, como Davi escreveu, inspirado por Deus para colocar isso. E aí agora quando eu olho para Hebreus, que vai nos ajudar a interpretar esse Salmo, vai ficar muito mais claro ainda o que Deus quer dizer aqui para a gente a partir desse Salmo. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículos de 5 a 9. Diz assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, 2 pontos. Aí ele vai citar o Salmo 8, ó. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Aí ele continua agora. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2 mostra aqui, então, o seguinte para a gente. O domínio da terra e o governo da terra foi dado ao homem. Só que o homem falhou. Adão falhou. Adão errou. A humanidade falhou. Então Adão falhou. Ó, nós éramos feitos reis com Adão para governar sobre essa terra. Mas Adão falhou. E aí Hebreus 2 vai trazer para a gente o cumprimento do Salmo 8 agora, porque Salmo ele está falando do homem, e aqui este homem agora é Jesus, está apontando para Jesus. E ele está dizendo o seguinte: como o homem Adão falhou, o segundo Adão, Jesus, este sim, foi alguém de sucesso, alguém que fez o que deveria ter sido feito. Então veja, na lição anterior eu disse que nós somos feitos para governar. Mas hoje em dia, a verdade é que o ser humano vive como um escravo, não como um governante. Por quê? Porque não vivemos mais como governantes? Porque estamos vivendo debaixo do pecado. E de acordo com Romanos capítulo 5, é o pecado e a morte que governam esse mundo. Mas Jesus Cristo readquiriu este domínio para nós um dia. E ele vai compartilhar conosco quando este dia chegar. Por isso que o texto de Romanos disse lá, olha, que hoje nós vemos, porém que por um pouco, um dia nós vamos ver por completo, mas agora a gente vê por um pouco. Ou seja, o que Hebreus está traduzindo é que quando a gente vir realmente o Senhor Jesus na sua glória, nós estaremos vendo a sua glória como um todo. E governaremos com Jesus para sempre. Mas agora governamos por um pouco. Porque quem governa do seu trono é Jesus. E ele ministrou sobre as nossas vidas. Hoje, Cristo está sentado no seu trono do céu, as coisas estão debaixo dos seus pés, e essa expressão significa inteiramente sujeito a ele. Por isso, por meio de Cristo exaltado, hoje nós podemos também sermos aqueles que governam sobre essa terra. Podemos reinar em vida por intermédio de Jesus. Ele nos constituiu, Apocalipse vai dizer isso, 1:6, nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque pela fé, vemos Jesus coroado no céu, o que nos dá a certeza de que um dia reinaremos com Ele, e receberemos a nossa coroa um dia. Amém, queridos? Então vamos lá, Salmo 8, Davi está exaltando a majestade de Deus, reconhecendo que mesmo tendo criado todas as coisas, ele também olha para nós, e ele nos fez sim governantes da terra. Por isso que ele, lá em Gênesis 1, ele disse, governará sobre tudo. Mas por causa do pecado, nós falhamos. Agora Cristo vem e reconquista isso na cruz.
E Hebreus 2 traduz Salmos 8, dizendo que agora é Cristo, que é este Filho do homem, que está lá em Salmo 8, que nos traz esse governo. Porque é Ele que agora governa e tudo está debaixo dos seus pés. E quando nós agora estamos associados a Ele pela cruz, no sangue de Jesus, nos tornamos também mais que vencedores em Cristo e agora governamos com Cristo, por pouco. Não por completo, mas por pouco. Porque um dia reinaremos por completo. Qual dia? Quando Jesus Cristo voltar da sua glória para nos buscar. E então reinaremos com o Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Fez sentido? Fez sentido? Amém? Hebreus 2 mostra então que o domínio dado ao homem foi plenamente realizado em Jesus Cristo. Adão falhou, a humanidade falhou, mas Cristo, o último Adão, triunfou, ok? Essa frase que eu queria deixar para você também, de F.F. Bruce, que ele diz assim: aquilo que o homem perdeu por causa da queda é restaurado em Cristo. A nossa esperança não está na humanidade caída, mas está em Cristo. Em Cristo a imagem de Deus é restaurada. O destino glorioso do homem é em Cristo. Fora de Cristo, seremos apenas pó. Mas em Cristo, voltamos a reinar. Reinamos com Cristo, para a glória de Cristo. Resumindo, fecho dizendo isso aí para você, olha. Deus, Pai, nos criou para sermos reis, por isso governo, tá? Nesse sentido que eu quero dizer. Mas a desobediência dos nossos primeiros antepassados, ou seja, Adão e Eva, nos privou das nossas coroas. Deus, o Filho, veio à terra e nos redimiu para sermos reis. E hoje o Espírito Santo de Deus pode nos dar poder para, como diz em Romanos 5,17, reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, reinamos através de quem? De Cristo. Quando coroamos Jesus Cristo como Senhor de tudo, somos soberanos, não escravos. Somos vitoriosos, não vítimas. Porque agora nós somos mordomos, administradores daquilo que o Senhor fez por nós. E aí, Davi fecha. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Porque o salmo começa e termina com adoração. E Spurgeon resume bem dizendo: o homem é mencionado no centro do salmo, mas Deus ocupa o início e o fim. Assim deve ser a nossa vida. No início e o fim é Cristo, é Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Porque um dia perdemos no pecado e na morte, mas um dia Cristo nos trouxe de volta para vivermos para aquilo que nós somos criados. Você está comigo? Amém? Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, porque em Ti nós podemos ter a certeza e a convicção de que recebemos do Senhor e nos tornamos, ó Deus, co-regentes contigo. Quem somos nós, Deus? Falo como Davi agora. Olhando para as estrelas, para os planetas e para as galáxias, me pergunto: como pode o Senhor olhar para nós, homens, pecadores, frágeis, e ainda assim o Senhor nos conhece pelo nome? Não apenas isso, o Senhor decidiu também morar nas nossas vidas através do Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor conquistou novamente isto em Cristo, para que hoje pudéssemos obter essa herança que não era nossa, mas agora é nossa em Cristo, porque em Cristo fomos adotados e então podemos reinar novamente com o Senhor. Pai, obrigado por isso. Não somos merecedores, por isso é majestosa graça. Por isso, Senhor, oh Deus, nos ensina a cada momento, a cada instante. Nós ficamos cada vez mais admirados com o Teu poder e com a Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por isso. E que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor em Cristo Jesus, a beleza e a grandeza do Pai e o Seu grande amor. E também, ó Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja conosco, apenas servos, frágeis homens, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus assim nos abençoe e que Deus conduza cada um para a sua casa. Obrigado. Que Deus abençoe suas vidas.